A canção da manhã no Parque das Flores. A canção escapava-lhe dos lábios sem esforço, um trinado matinal tão natural como o orvalho sobre as pétalas. João Flores, curvado sobre um canteiro de rosas-chá, podava com precisão, os dedos delicados movendo-se com a perícia de um mestre artesão. O sol nascente pintava o Parque das Flores com tons dourados e a melodia de João, uma modinha antiga que aprenderá com a avó, parecia tecer-se com a luz, envolvendo cada flor, cada folha, cada recanto daquele jardim que era o seu mundo. O ar cheirava a terra úmida, a jasmim e ao perfume cítrico das laranjeiras carregadas de frutos. João aspirava profundamente, enchendo os pulmões com a fragrância revitalizante. Para ele, o Parque das Flores não era apenas um emprego, era um santuário, um refúgio onde a beleza e a harmonia reinavam. Cada rosa, cada orquídea, cada azaleia era um filho, cuidado com amor e dedicação. "Bom dia, minhas belas", murmurou, acariciando uma rosa vermelha. "Hoje vamos ter um dia lindo. Prometo." O canto continuava, agora um pouco mais alto, um elogio à vida que brotava em cada canto do parque. João não se importava se alguém o ouvisse. Na verdade, esperava que sim. Acreditava que a música, assim como a água e o sol, alimentava as plantas, fortalecia-as, tornava-as mais vibrantes. De repente, o som estridente de pneus rangendo quebrou a serenidade da manhã. Um carro esportivo, reluzente preto, invadiu a entrada do parque, parando abruptamente perto do coreto. A música de João silenciou-se, abruptamente cortada como uma flor pelo jardineiro inexperiente. Ricardo Albuquerque saiu do carro, ajeitando o blazer de linho branco. O sol refletia nas suas lentes escuras, ocultando seu olhar. Uma expressão de irritação crispava-lhe o rosto. Ricardo detestava o barulho, especialmente o barulho que considerava desnecessário. E, aos seus ouvidos, aquela cantoria matinal era precisamente isso, um ruído irritante. "Que inferno é isso?", rosnou, dirigindo-se a João com passos rápidos e decididos. João, que se endireitara ao ouvir o carro, sentiu o coração apertar. Conhecia Ricardo Albuquerque. Era um dos maiores investidores da cidade, dono de várias propriedades na zona, incluindo um hotel de luxo com vista para o parque. Já o tinha visto algumas vezes, sempre acompanhado de seguranças e com uma aura de superioridade que o fazia parecer intocável. "Bom dia, Sr. Albuquerque", disse João, a voz um pouco trêmula. Eu estava apenas cantando." "Cantando? Isso é cantar." Ricardo riu, um som seco e desdenhoso. "Parece mais um gato sendo estrangulado. Não percebe que estou a tentar desfrutar de um pouco de paz e sossego?" João encolheu os ombros, sentindo o rosto corar. "Desculpe, senhor. Não queria incomodar." "Pois incomodou", retorquiu Ricardo, cruzando os braços. "Isto é um parque, não um palco de ópera. E mesmo que fosse, duvido que alguém pagasse para ouvir." As palavras de Ricardo eram como espinhos, ferindo a alma gentil de João. Ele amava cantar, amava partilhar a sua alegria com o mundo. Mas a crítica cruel do magnata calou, enchendo-o de vergonha. "Eu vou parar, senhor", murmurou, baixando os olhos. Ricardo soltou um suspiro exasperado. Era o mínimo que podia fazer. E já agora, podia tratar de limpar estas pétalas secas em volta do coreto. Dá um ar de desleixo. Afinal de contas, é pago para isso, não é? Sem esperar por uma resposta, Ricardo virou as costas e dirigiu-se para o coreto, sentando-se num dos bancos de ferro forjado. Abriu uma pasta de couro e começou a folhear documentos, alheio ao olhar magoado de João. João, sentindo-se humilhado, pegou na vassoura e no balde e começou a limpar as pétalas secas. Cada varrida era um suspiro contido, cada pétala recolhida uma lágrima não derramada. O sol, que antes lhe parecia tão acolhedor, agora queimava-lhe a pele. A melodia matinal transformará-se num lamento silencioso. Enquanto limpava, João pensava em como o mundo era injusto. Ricardo Albuquerque, com toda a sua riqueza e poder, não conseguia apreciar a beleza simples de um jardim, a alegria singela de uma canção. Era como se estivesse cego à magia que o rodeava, preso numa gaiola de ambição e materialismo. Terminou de limpar o coreto e,
com o coração pesado, dirigiu-se para outro canteiro, onde as margaridas esperavam pelos seus cuidados. Mas a canção da manhã, aquela que brotava do fundo da sua alma, permanecia em silêncio. O parque, antes tão vibrante, parecia agora cinzento e sem vida. A arrogância de Ricardo Albuquerque tinha roubado a cor e a música daquele pequeno paraíso. Palavras amargas e pétalas murchas. Que palhaçada é essa, Flores? Cantarolando como um idiota às 7 da manhã? Este parque precisa de ordem, não de serenatas. Ricardo trovejou, a voz cortante como o gelo. O sol, que antes parecia dançar entre as pétalas, agora parecia se esconder, envergonhado. João sentiu o sangue gelar nas veias. A alegria, que há poucos instantes pulsava em seu peito, evaporou-se, deixando o vazio gélido. As palavras de Ricardo eram como espinhos, perfurando sua alma. Abaixou a cabeça, envergonhado, mas não conseguia encontrar uma resposta. Está surdo? Responda quando falo com você. Ricardo vociferou, aproximando-se ainda mais. O perfume caro do terno importado era um contraste nauseante com o aroma terroso das rosas. João ergueu o olhar, encontrando o desprezo cintilando nos olhos de Ricardo. Eu só estava cuidando das flores, senhor Albuquerque. A música é como uma oração para elas. Ricardo soltou uma gargalhada estridente, que ecoou pelo parque como uma zombaria. Oração? Para flores? Você é mais tolo do que imaginei. Flores são mercadoria, flores. Adubo, água e pronto. Sem sentimentalismos baratos. Este parque precisa gerar lucro, e não alimentar suas fantasias. João sentiu um nó se formar na garganta. Queria explicar, mostrar a Ricardo a beleza que ele não conseguia ver, a magia que habitava cada pétala, a sinfonia silenciosa que orquestrava o crescimento. Queria falar da abelha que encontrava refúgio na corola de um lírio, do beija-flor que bebia o néctar doce de uma orquídea, da borboleta que depositava seus ovos nas folhas tenras de uma roseira. Mas as palavras fugiram, aprisionadas pela frieza do olhar de Ricardo. Mas, senhor, as flores, elas precisam de cuidado. Elas sentem, tentou, em vão, articular. Ricardo interrompeu-o com um gesto brusco. Sentem? Flores não sentem nada, flores. São apenas coisas. E coisas existem para serem usadas e descartadas. Entendeu? Você está aqui para obedecer, não para filosofar. Quero este parque impecável, lucrativo. Sem essas suas excentricidades. Se não estiver satisfeito, a porta está aberta. Há dezenas de jardineiros famintos por um emprego. Um silêncio pesado pairou no ar. João sentiu as mãos tremerem. Olhou para as rosas, que pareciam ter perdido o viço, como se tivessem absorvido a amargura das palavras de Ricardo. Uma pétala solitária, antes vibrante em um tom de vermelho carmim, se desprendeu e caiu no chão, como uma lágrima. Ricardo observou o silêncio de João com um sorriso de escárnio. Ótimo! Vejo que entendeu a mensagem. Agora, volte ao trabalho. E da próxima vez, guarde suas cantorias para o chuveiro. A menos que queira procurar outro emprego, é claro. Virou as costas e caminhou em direção à saída do parque, o passo decidido e arrogante. Antes de desaparecer na curva da Alameda, lançou um último olhar para João, um olhar de puro desprezo. João permaneceu imóvel, paralisado pela humilhação. As palavras de Ricardo ressoavam em sua mente como um mantra cruel. Sentiu-se pequeno, insignificante, como uma erva daninha em meio a um campo de trigo. Lentamente, caminhou até o canteiro de rosas e se ajoelhou. As pétalas, antes tão alegres, agora pareciam murchas, descoradas. Tocou-as com delicadeza, buscando nelas um consolo, uma resposta. Sentiu a textura suave das pétalas sob seus dedos, o perfume sutil que ainda resistia à amargura. Fechou os olhos e respirou fundo, buscando dentro de si a força que parecia ter se esvaído. Lembrou-se das palavras de sua avó: as flores são como as pessoas, João. Precisam de sol, de água e de amor para florescer. Mas, acima de tudo, precisam de paciência.
E mesmo quando as pétalas caem, a beleza permanece na memória do perfume. Abriu os olhos e fitou as rosas com renovada determinação. Ricardo poderia tentar roubar sua alegria, silenciar sua música, mas não poderia destruir sua paixão. Ele cuidaria daquelas flores, com o mesmo amor e dedicação de sempre. E mostraria a Ricardo, de uma forma ou de outra, que a beleza não se mede em lucros, mas na pureza de um coração. As pétalas murchas eram apenas um lembrete da fragilidade da vida, mas também da sua infinita capacidade de renascer. Ele se levantou, com um novo propósito. Iria cuidar do parque, e provar a Ricardo que ele estava errado. A avaria inesperada. O ronco do motor do Maserati era a única companhia de Ricardo enquanto ele cortava a estrada sinuosa que serpenteava pelas montanhas. O sol da tarde já começava a se esconder atrás dos picos, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ricardo, no entanto, estava alheio à beleza ao seu redor. Sua mente estava presa em planilhas, projeções de lucros e o irritante João Flores. Inacreditável, cantar para Flores, resmungou para si mesmo, apertando o volante com força. Aquele dia tinha sido uma perda de tempo. Precisava estar em Lisboa, fechando um negócio importante, mas em vez disso, estava preso naquele fim de mundo, lidando com sentimentalismo barato. De repente, o carro tossiu. Ricardo franziu a testa, ignorando o espasmo inicial. Poderia ser apenas a gasolina. Mas o motor tossiu de novo, desta vez com mais força, sacudindo o veículo. As luzes do painel piscaram erraticamente. Que droga está acontecendo? Ricardo amaldiçoou, pisando no acelerador. Em vez de responder, o motor engasgou, perdeu potência e finalmente silenciou, deixando o Maserati deslizar inertemente para o acostamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo coachar distante de Hans. Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma. Sem problemas, pensou. É só um contratempo. Ligou o pisca-alerta e tentou dar a partida. Nada. Apenas um clique fraco e frustrante. Tentou de novo, e de novo, com o mesmo resultado. O suor frio começou a escorrer pela sua testa. Olhou em volta. A estrada era deserta, ladeada por árvores altas e densas que engoliam a luz do crepúsculo. O parque ficava a vários quilômetros atrás, e a cidade mais próxima, para onde seguia, parecia uma miragem distante. Saiu do carro, batendo a porta com força. Caminhou até a frente do veículo e abriu o capô. O cheiro de óleo queimado invadiu suas narinas. Olhou para o emaranhado de fios e tubos, sentindo um nó se formar no estômago. Ricardo era um homem de negócios, não um mecânico. Aquilo era grego para ele. Pegou o celular e tentou ligar para a assistência rodoviária. Sem sinal. Tentou novamente, caminhando pela estrada, na esperança de encontrar algum ponto de conexão. Nada. A tela do celular exibia impiedosamente a mensagem sem serviço. A frustração de Ricardo atingiu o pico. Deu um chute furioso no pneu do carro, amaldiçoando a si mesmo por ter saído de Lisboa, por ter ido até aquele parque esquecido por Deus, por ter contratado um jardineiro sensível e, acima de tudo, por ter um carro quebrado em meio ao nada. Olhou para o céu, agora tingido de um azul profundo e salpicado de estrelas. A noite caía rapidamente, trazendo consigo um frio úmido. Percebeu que estava sozinho, vulnerável e completamente dependente da sorte. Voltou para o carro, abrindo a porta com mais cuidado desta vez. Sentou-se no banco de couro, sentindo o desconforto da realidade o atingir em cheio. Ricardo Albuquerque, o homem que controlava milhões, estava à mercê de uma avaria inesperada e da escuridão crescente. Lembrou-se das palavras de João Flores sobre a beleza da natureza, sobre o cuidado e a paciência. Naquele momento, tudo o que Ricardo sentia era o desprezo da natureza pela sua arrogância. Um dilema no coração de João. O sol já se escondia atrás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, quando João Flores pedalava de volta para casa. O cheiro doce da terra molhada, misturado com o perfume das flores que cultivava com tanto carinho, enchia-lhe os pulmões. Era um alívio, após um dia de trabalho árduo. De repente,
No meio daquela tranquilidade, avistou um vulto escuro parado na berma da estrada. À medida que se aproximava, reconheceu o brilho inconfundível da pintura do Maserati de Ricardo Albuquerque. O carro estava ali, abandonado, como uma fera ferida. E Ricardo parecia uma tempestade engarrafada. João diminuiu o ritmo, o coração a palpitar mais depressa. Uma torrente de memórias amargas invadiu-lhe a mente. Aquele mesmo Ricardo, o investidor implacável, o homem que o tratava como se fosse menos que pó. Lembrava-se das palavras cortantes, do tom condescendente, do desprezo escancarado no olhar quando lhe pedi explicações sobre os seus humildes pedidos de adubo ou de mais tempo para podar as roseiras. Você é pago para isso, Flores. Não me venha com sentimentalismos baratos. As palavras ecoavam na sua cabeça, como farpas venenosas. Um nó se formou no estômago de João. Aquele homem, ali, impotente, era o mesmo que tantas vezes o tinha humilhado. A ironia da situação era quase palpável, um presente amargo servido pelo destino. Uma parte de si, a parte ferida e magoada, sentia uma pontada de satisfação. Ricardo Albuquerque, no seu carro de luxo, preso no meio do nada, dependendo da bondade alheia. Parou a bicicleta a alguns metros de distância. Ricardo não o tinha notado, ocupado demais a praguejar e a pontapear um dos pneus. João observou-o em silêncio, debatendo-se com um dilema que lhe corroía o peito. Deveria ignorá-lo? Seguir o seu caminho e deixar que Ricardo lidasse sozinho com as consequências da sua arrogância? Era o que ele merecia, pensou João, uma lição da vida. Mas havia outra parte de si, uma parte mais profunda e compassiva, que se revoltava contra essa ideia. João Flores era um homem do campo, um homem que aprenderá a respeitar a natureza e a valorizar a solidariedade. Ajudar o próximo, mesmo o inimigo, era um princípio fundamental da sua vida. A imagem da sua avó, com o seu rosto enrugado e os olhos cheios de sabedoria, surgiu na sua mente. Nunca te rebaixes ao nível da mesquinhez, João. A bondade é a tua maior arma. As palavras da avó, ditas tantas vezes ao longo da sua vida, ressoavam agora com uma força renovada. João respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Olhou para Ricardo, que agora se sentava no capô do carro, com a cabeça entre as mãos, derrotado. A arrogância que tanto o caracterizava parecia ter evaporado, substituída por um olhar de desespero. Lentamente, João empurrou a bicicleta até junto do Maserati. Ricardo levantou a cabeça, surpreso. O seu olhar, antes cheio de frustração, agora continha uma pitada de incredulidade. Flores, o que é que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, com a voz rouca. João hesitou por um instante. A oportunidade de se vingar, de humilhar da mesma forma que tinha sido humilhado, era tentadora. Mas ele sabia que não era esse o caminho. Viu seu carro avariado, respondeu João, com a voz calma e firme. Precisa de ajuda? A mão estendida. A bicicleta de João chiava suavemente enquanto ele se aproximava do Maserati. O verniz impecável, agora manchado de lama e poeira da valeta, parecia um insulto à beleza natural que ele tanto apreciava. Ricardo, encurvado no banco do motorista, batucava os dedos no volante com uma fúria contida que João conseguia sentir a metros de distância. João parou a bicicleta a uma distância respeitosa. Ricardo não pareceu notar sua presença. O sol da tarde lançava longas sombras na estrada, tingindo o asfalto de tons alaranjados. O ar cheirava a terra úmida e ao leve aroma floral dos campos ao redor. Senhor Albuquerque? João perguntou, sua voz calma cortando o ar tenso. Ricardo sobressaltou-se e virou a cabeça. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam agora injetados de sangue e carregados de frustração. Reconhecimento brilhou neles, seguido por uma onda de descrença e, finalmente, um lampejo de algo que se assemelhava à vergonha. Flores, ele murmurou, a voz rouca. O que você está fazendo aqui? João desmontou da bicicleta e a encostou cuidadosamente na cerca de arame farpado que delimitava a propriedade. Voltando para a casa do trabalho, respondeu simplesmente. Vi o carro e imaginei que precisasse de ajuda. Ricardo soltou uma risada amarga.
Ajuda? De você? Não preciso da sua ajuda. O orgulho, mesmo em sua situação precária, ainda era palpável. João ignorou o tom desdenhoso. Não parece que vai sair daí sozinho. Apontou para a roda dianteira atolada na valeta. A suspensão parece ter sofrido um baque feio. Ricardo apertou os lábios, visivelmente contrariado. Já chamei um reboque. Eles devem estar a caminho. João inclinou a cabeça. Pode demorar. Essa estrada é pouco movimentada, e com o sol se pondo. Deixou a frase no ar, a implicação clara. A noite traria consigo o frio e o isolamento. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. João podia ver a batalha acontecendo no rosto de Ricardo, o orgulho lutando contra a necessidade, a arrogância contra a crescente compreensão de sua vulnerabilidade. Eu não sei o que fazer, Ricardo finalmente admitiu, a voz quase inaudível. Era uma confissão rara, uma fissura na armadura que ele tão cuidadosamente mantinha. João deu um passo à frente. Eu posso tentar ajudar. Já tirei tratores piores de atoleiros. Ricardo olhou para João, perplexo. Por que você faria isso? Depois de como eu o tratei. João encolheu os ombros. Minha avó sempre dizia, gentileza gera gentileza, mesmo quando não é merecida. E, para ser sincero, não gosto de ver ninguém em apuros. Um leve tremor percorreu os ombros de Ricardo. Talvez fosse o frio da tarde, talvez fosse a surpresa com a oferta inesperada. Ele hesitou por um momento, então, com um suspiro derrotado, disse, tudo bem. Tente. Mas não espere um agradecimento efusivo. João sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Não espero nada. Só quero ajudar. Ele se aproximou do Maserati, analisando a situação com olhos experientes. A roda estava profundamente enterrada, e a carroceria estava repousando perigosamente perto do chão. Precisaria de força e, possivelmente, de algo para calçar a roda. Preciso de algumas pedras e talvez um galho resistente, disse João. Pode me ajudar a procurar? Ricardo hesitou novamente, mas finalmente saiu do carro, mancando levemente. A derrota em seus ombros era visível. Juntos, eles começaram a procurar o material necessário ao longo da cerca, um jardineiro e um investidor, unidos por um momento de necessidade e uma mão estendida em oferta de ajuda. A ironia da situação não escapava a João, mas ele se concentrou na tarefa em mãos, determinado a fazer o que era certo, independentemente do passado. Ferramentas e lições. João circulou o Maserati. A escuridão da noite, pontilhada pelas luzes fracas da estrada, escondia parte dos estragos, mas o som metálico e gutural que emanava do motor era inconfundível. Ricardo, apoiado no capô, observava-o com uma mistura de frustração e descrença. A camisa impecável agora estava amarrotada, e a gravata, frouxa. A imagem do magnata invencível desmoronava a cada segundo. Precisa de um guincho, Ricardo murmurou, a voz carregada de derrota. João não respondeu de imediato. Agachou-se, ignorando a lama que respingava em suas calças de trabalho, e espiou por baixo do carro. O cheiro de óleo queimado impregnava o ar. Guincho pode ser, disse ele finalmente, endireitando-se. Mas talvez não precise. Depende do que danificou. Ricardo arqueou uma sobrancelha, um traço da velha arrogância ressurgindo. E você entende de carros agora, jardineiro? João ignorou o tom condescendente. Aprendi algumas coisas na oficina do meu pai. Antes de ele plantar flores, consertava tratores. Ele caminhou até sua bicicleta, que jazia caída na beira da estrada, e abriu a pequena bolsa de ferramentas amarrada ao bagageiro. De lá, retirou uma lanterna de cabeça e algumas chaves. Preciso de luz, disse, colocando a lanterna na cabeça. O feixe branco iluminou o compartimento do motor, revelando um emaranhado de cabos e peças. Ricardo observava, intrigado. João, com uma precisão surpreendente, começou a examinar o motor, tocando, apalpando, seguindo os cabos com os dedos sujos de graxa. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar do vento e o leve estalar das ferramentas.
Parece que uma mangueira se soltou, João disse depois de alguns minutos, a voz abafada pelo interior do capô. E danificou um sensor. Nada que não se resolva. Ricardo franziu a testa. Você consegue consertar isso aqui? No meio do nada? João sorriu, um sorriso calmo e confiante que contrastava com a agitação de Ricardo. Tenho o essencial. E um pouco de improvisação nunca matou ninguém. Com movimentos rápidos e precisos, João começou a trabalhar. Ele reconectou a mangueira solta, apertando-a com uma braçadeira que tirou da caixa de ferramentas. Em seguida, pegou um pequeno pedaço de arame, habilmente moldando-o para substituir o sensor danificado, uma solução temporária, mas suficiente para tirar o carro dali. Ricardo assistia, boquiaberto. A habilidade de João, a calma com que ele enfrentava o problema, eram surpreendentes. A imagem do jardineiro humilde e subserviente se desfazia diante de seus olhos, substituída por um homem engenhoso e capaz. De onde você tirou essa habilidade toda? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. João não respondeu de imediato. Continuava concentrado em seu trabalho, apertando um parafuso, checando uma conexão. Finalmente, depois de alguns minutos, respondeu sem tirar os olhos do motor, a vida ensina. Quando se tem pouco, aprende-se a consertar, a improvisar, a valorizar o que se tem. Ele fechou o capô com um baque. Pronto. Pode tentar ligar. Ricardo hesitou por um momento, ainda incrédulo. Entrou no carro, girou a chave. O motor hesitou por um instante, tossiu, e então rugiu em vida. Um sorriso hesitante surgiu nos lábios de Ricardo. Impressionante, ele admitiu, a voz carregada de surpresa. Você me salvou. João limpou as mãos em um pano sujo. Só fiz o que era preciso. Ele guardou as ferramentas na bolsa, pronto para montar na bicicleta e seguir seu caminho. Mas antes que pudesse fazê-lo, Ricardo interrompeu. Espere. Quanto te devo? João olhou para ele, os olhos brilhando à luz da lanterna. Não quero nada. Só espero que lembre dessa noite. E da próxima vez que vir um jardineiro, lembre-se que ele pode saber mais do que você imagina. Montou na bicicleta e pedalou para a noite, deixando Ricardo parado ao lado do Maserati, a mente inundada por pensamentos. A escuridão parecia menos densa agora, e o som do motor, um pouco menos arrogante. A lição daquela noite, gravada a fogo em sua memória, valia muito mais do que qualquer quantia em dinheiro. A humildade, pensou Ricardo, era uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta que ele, ironicamente, precisava aprender a usar. O peso do arrependimento. O sol já se escondia preguiçosamente atrás das colinas, tingindo o céu com pinceladas de laranja e púrpura, quando João Flores avistou o Maserati parado à beira da estrada. Ricardo Albuquerque estava encostado no capô, a figura tensa contra o pano de fundo vibrante. João pedalava lentamente, o cansaço da jornada de trabalho pesando nos ombros, mas a cena diante dele o deteve. Ricardo levantou o olhar, encontrando o de João. Desta vez, não havia desprezo, apenas um misto de frustração e algo que João hesitou em identificar. Humildade? Seria possível? João, Ricardo disse, a voz rouca, Eu queria agradecer. O jardineiro parou a bicicleta, apoiando-a no acostamento. Agradecer. Sim. Pelo carro. Por ter me ajudado. Ricardo desviou o olhar, fixando na estrada à frente. O silêncio se estendeu, denso e carregado. João esperou pacientemente. Finalmente, Ricardo respirou fundo. Eu fui um idiota com você, João. Desde o primeiro dia. Tratei-o com desrespeito, menosprezei o seu trabalho, a sua paixão, tudo. E a verdade é que eu estava errado. Completamente errado. João observava-o, sem dizer nada. O rosto de Ricardo estava contraído, as linhas de expressão mais profundas à luz do entardecer. Ele parecia, pela primeira vez, genuinamente vulnerável. Eu sei que não justifica nada, mas eu estava infeliz. E projetei isso em você.
Na sua simplicidade, na sua aparente falta de ambição. Eu invejava a sua paz, a sua conexão com a natureza, a sua habilidade de encontrar beleza nas coisas que eu considerava insignificantes. Ricardo fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. Eu estava cego pela minha própria arrogância. João desceu da bicicleta, aproximando-se alguns passos. O aroma de terra e grama cortada que emanava dele contrastava fortemente com o cheiro de couro e gasolina do Maserati. O peso do arrependimento é uma carga pesada, Sr. Albuquerque, João disse suavemente. Eu sei. Ricardo finalmente encarou João nos olhos. Eu sei que um simples desculpe não apaga o que eu fiz. Mas, eu sinto muito, João. Sinto muito mesmo. Pelo jeito que te tratei, pelas palavras que te disse, pela forma como te fiz sentir. A voz dele falhou ligeiramente. Eu espero que um dia você possa me perdoar. Um longo momento se passou. João estudou o rosto de Ricardo, procurando por sinceridade. Ele viu, não apenas o arrependimento, mas também um vislumbre de algo mais, a vontade de mudar. A armadura de arrogância, que Ricardo vestira por tanto tempo, parecia ter rachado, revelando um homem assustado e confuso por baixo. João suspirou, o som quase inaudível no crepúsculo. Eu aceito suas desculpas, Sr. Albuquerque. Os ombros de Ricardo relaxaram ligeiramente, como se um grande peso tivesse sido retirado deles. Obrigado, João. De verdade. O silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio diferente, um silêncio de resolução e, talvez, até de esperança. O sol havia desaparecido completamente, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. Você vai precisar de uma carona até em casa, Sr. Albuquerque, João disse, finalmente. Já está escuro. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eu agradeceria muito. João montou na bicicleta, indicando o banco traseiro. Ricardo hesitou por um instante, claramente desconfortável com a ideia de andar na garupa de uma bicicleta. Mas ele subiu, agarrando-se timidamente à cintura de João. Enquanto pedalavam lentamente pela estrada escura, lado a lado, um jardineiro e um investidor, a hierarquia social que os separava parecia ter se desfeito, substituída por uma compreensão silenciosa. O vento sussurrava entre as árvores, levando consigo o eco das palavras duras e substituindo pela promessa de um novo começo. Ricardo Albuquerque sentia o peso do arrependimento diminuindo a cada pedalada, substituído por uma leveza inesperada. Talvez, pensou ele, a verdadeira riqueza não estivesse no banco, mas na capacidade de reconhecer a própria falha e de buscar a redenção. A jornada seria longa, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. Um presente inesperado. O vento frio da manhã seguinte chicoteava o rosto de Ricardo enquanto ele tomava seu café, um expresso amargo que, curiosamente, não parecia tão intragável quanto de costume. Seus pensamentos giravam em torno de João. As desculpas da noite anterior, embora sentidas, pareciam insuficientes. Um mero pedido de desculpas não apagaria a humilhação que ele infligira, nem a arrogância que o consumira por tanto tempo. Ele precisava fazer mais. Dinheiro? Era a solução óbvia, a muleta que ele sempre usará para resolver problemas. Mas a ideia o repugnava. Oferecer dinheiro seria apenas mais um ato de superioridade disfarçado de generosidade. João não precisava de dinheiro. Ele irradiava uma riqueza que Ricardo jamais conseguiria comprar. Ele se lembrou do parque, do orgulho de João ao falar das plantas, da paixão que brilhava em seus olhos. Foi ali, naquele pequeno santuário verde, que Ricardo vira um vislumbre de algo que ele ansiava, contentamento. A resposta o atingiu como um raio. Não dinheiro, mas algo que nutrisse a paixão de João, algo que enriquecesse o parque que ele tanto amava. Ricardo passou a manhã pesquisando. Ligou para viveiros especializados, vasculhou sites de botânica, obcecado por encontrar algo raro e especial. Queria algo que fosse mais do que apenas uma planta, algo que representasse um gesto genuíno de apreço e respeito. Finalmente, encontrou. Mudas de azaleias Flame Creeper, uma variedade rara e vibrante,
com flores vermelhas flamejantes que pareciam incendiar o ar. E mudas de magnólias de Elizabeth, com suas flores cor de creme delicadas e uma fragrância celestial. Eram plantas difíceis de encontrar, ainda mais difíceis de cultivar. Exigiam cuidado, paciência e um toque especial, qualidades que Ricardo, até então, desprezava. O preço era exorbitante, mas Ricardo não hesitou. Pagou sem pestanejar, sentindo uma pontada de satisfação genuína, algo que o dinheiro nunca antes lhe proporcionara. Na manhã seguinte, Ricardo dirigiu-se ao parque, o carro cheio de mudas embaladas com cuidado. O sol nascia, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Ele estacionou o carro perto da entrada, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. João estava lá, como sempre, regando as roseiras com uma mangueira. Seus movimentos eram lentos e deliberados, imbuídos de uma calma que Ricardo invejava. Ricardo respirou fundo e se aproximou. João! João se virou, seus olhos escuros expressando uma mistura de surpresa e cautela. Senhor Albuquerque. Bom dia. Bom dia, João. Ricardo respondeu, um pouco hesitante. Eu trouxe algo para você. Ele gesticulou para o carro. João franziu a testa, confuso. Ricardo abriu o porta-malas, revelando as mudas cuidadosamente embaladas. As cores vibrantes das azaleias e o verde exuberante das magnólias contrastavam fortemente com o metal frio do carro. São para o parque, João. Ricardo explicou, sua voz um pouco embargada. Azaleias Flame Creeper e magnólias Elizabeth. Elas são raras. Pensei que talvez você pudesse gostar de tê-las aqui. João ficou em silêncio por um momento, olhando para as plantas com um olhar indescritível. Seus olhos brilhavam, mas Ricardo não conseguia decifrar seus pensamentos. Finalmente, João se aproximou, tocando delicadamente uma das folhas das azaleias. São lindas, ele murmurou, a voz rouca de emoção. Muito obrigado, Sr. Albuquerque. É um presente inesperado. Ricardo sentiu um alívio imenso invadir. Não era a redenção completa, longe disso. Mas era um começo. Um pequeno passo na direção certa. Espero que elas tragam beleza ao parque, João. Ricardo disse, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. E, por favor, me chame de Ricardo. João sorriu, um sorriso largo e sincero que iluminou seu rosto. Ricardo, ele repetiu, provando o nome. Será um prazer. Flores da amizade. O sol da tarde já começava a pintar o céu com tons alaranjados quando Ricardo encontrou João no parque. O jardineiro, com as mãos calejadas e a camisa úmida de suor, ajeitava as últimas roseiras antes de encerrar o dia. Ricardo sentiu um nó na garganta, um misto de culpa e apreensão. Ele segurava com cuidado a caixa de madeira, polida e adornada com um laço discreto. João, Ricardo chamou, a voz um pouco mais rouca do que pretendia. João se virou, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos ainda brilhando com aquela paixão inconfundível pelas plantas. Ele endireitou a postura, uma expressão indecifrável no semblante. Ricardo se aproximou, tentando encontrar as palavras certas. Eu queria te entregar isso. Não é um pedido de desculpas, não totalmente. É um reconhecimento. Abriu a caixa, revelando as mudas raras, cada uma protegida individualmente com musgo úmido. Orquídeas Cattleya valquiriana, delicadas e exóticas, mudas de pau-brasil, com suas folhas verde esmeralda, e algumas violetas africanas de cores vibrantes, quase luminosas. Os olhos de João se arregalaram. Ele se aproximou, tocando delicadamente uma das orquídeas com a ponta dos dedos. Um sorriso genuíno, o primeiro que Ricardo via em dias, iluminou seu rosto. São incríveis. De onde você as conseguiu? Um amigo meu, colecionador. Ele sabe do seu talento, Ricardo respondeu, sentindo um alívio tênue. Eu imaginei que você gostaria de tê-las aqui, no parque. João permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a visão das mudas. Finalmente, olhou para Ricardo, com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Eu não sei o que dizer, Sr. Albuquerque.
um presente muito generoso. Por favor, Ricardo, ele corrigiu, um pedido silencioso de igualdade. E não se preocupe em dizer nada. Só, cuide delas. João assentiu, com os olhos brilhando. Com todo o cuidado do mundo. Elas estarão em ótimas mãos. Ricardo respirou fundo. Quer que eu ajude a plantar? A pergunta soou hesitante, quase infantil, mas a vontade de participar era genuína. João sorriu novamente, um sorriso mais aberto e acolhedor. Claro. Seria uma honra. Juntos, eles escolheram um local ensolarado, protegido do vento forte, para as mudas. Ricardo observava atentamente enquanto João cavava os buracos com precisão, preparando a terra com o cuidado de um cirurgião. Ele explicava cada detalhe, a importância da drenagem, a quantidade certa de adubo, a necessidade de proteger as raízes delicadas. Ricardo escutava com atenção, absorvendo cada palavra, cada gesto. Quando chegou a hora de plantar a primeira muda de pau-brasil, João entregou a pequena árvore a Ricardo. Com cuidado, senhor. Ricardo. As raízes são jovens e frágeis. Ricardo segurou a muda com as mãos trêmulas, sentindo a textura da terra úmida em seus dedos. Ele a colocou cuidadosamente no buraco, seguindo as instruções de João. Enquanto a terra cobria as raízes, Ricardo sentiu uma conexão inesperada com a planta, com a terra, com João. Era um momento de silêncio e respeito mútuo, um laço se formando entre dois homens de mundos tão diferentes. Ao final da tarde, as mudas estavam plantadas, cada uma em seu lugar, como pequenas promessas de beleza e renovação. João e Ricardo se afastaram, observando o resultado do trabalho em conjunto. O sol poente lançava longas sombras sobre o parque, pintando o céu com cores vibrantes. Elas vão florescer, João disse, com convicção. E vão trazer muita alegria para este lugar. Ricardo assentiu, sentindo uma esperança renovada. Talvez, assim como as mudas, ele também pudesse florescer. Talvez, com a ajuda de João, ele pudesse se redimir e encontrar um novo significado para a sua vida. O legado do Parque das Flores. O Parque das Flores era, enfim, um deslumbre. As plantas singulares, cuidadosas dádivas de João e Ricardo, irrompiam em cores e formas inusitadas. Orquídeas raras adornavam os galhos das árvores, qual joias suspensas, enquanto rododendros fulgurantes pintavam o chão sob o sol. A brisa carregava um perfume inebriante, uma melodia olfativa que convidava à imersão. João, sentindo o peso dos anos, vagava pelo parque com um entusiasmo renovado. Contemplava a floração como um mestre diante de sua tela finalizada, cada detalhe testemunhando sua dedicação e reverência pela natureza. Percebia o cansaço, sim, mas também a leveza de ter semeado bem. Ao seu lado, Ricardo parecia metamorfoseado. Longe da figura implacável de outrora, irradiava humildade, o olhar suavizado. Acompanhava João em silêncio, absorvendo a magia do jardim e a experiência do jardineiro. A cada botão que se abria, uma réstia de esperança florescia em seu íntimo. Logo, o Parque das Flores tornou-se um ponto de encontro vibrante. Famílias estendiam toalhas coloridas para piqueniques, casais enamorados serpenteavam pelos caminhos de mãos dadas, crianças exploravam os recantos com alegria. A beleza do local e a atmosfera serena e acolhedora cativavam a todos. Dona Maria, com seus cabelos alvos e sorriso radiante, era presença constante. Sentava-se em um dos bancos, observando a vida que pulsava ao seu redor e tecendo comentários sagazes sobre a condição humana. Possuía o raro talento de ler nas entrelinhas e oferecer palavras de consolo e sabedoria. Certa tarde, Dona Maria aproximou-se de João e Ricardo, que irrigavam as plantas. Que trabalho primoroso vocês realizaram, disse ela, com os olhos brilhando. Este parque é um presente para nossa comunidade. E a história de vocês? Uma lição de redenção. Ricardo ruborizou levemente, mas Dona Maria segurou sua mão com afeto. Não se acanhe, meu caro, disse ela. Todos tropeçamos. O essencial é extrair aprendizado e seguir adiante. O que você fez por João demonstra a nobreza do seu espírito. A jornada de João e Ricardo ecoou por toda a cidade.
As pessoas comentavam sobre o contraste entre o antigo magnata e o humilde jardineiro, e sobre a metamorfose que os unira. Alguns criticavam o passado de Ricardo, mas muitos aplaudiam sua coragem em reconhecer seus erros e buscar reparação. Sofia Mendes, uma jovem repórter perspicaz e curiosa, decidiu investigar a fundo essa história. Entrevistou João, Ricardo, Dona Maria e outros frequentadores do parque. Queria compreender o que motivara a mudança de Ricardo e como a relação entre os dois homens havia se transformado. Sofia ficou tocada pela abnegação de João e pela sinceridade de Ricardo. Percebeu que a experiência no parque os havia moldado, tornando-os mais humanos e conscientes do poder da bondade e da empatia. O que aconteceu aqui serve de inspiração para todos nós, disse Sofia, em uma conversa com João e Ricardo. Mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a possibilidade de um novo começo. E que a humildade e a generosidade são os maiores valores que podemos cultivar. Ricardo sorriu timidamente. Aprendi muito com João, confessou. Ele me ensinou a apreciar a beleza nas pequenas coisas, a honrar o trabalho árduo e a respeitar as pessoas, independentemente de sua origem. João retribuiu o sorriso. E eu aprendi com Ricardo que todos merecem uma chance de redenção, disse ele. E que o perdão é o caminho para a cura. O Parque das Flores continuava a prosperar, a inspirar e a congregar as pessoas. A história de João e Ricardo se tornou um símbolo de esperança e transformação, um lembrete de que a humildade e a compaixão têm o poder de mudar o mundo. E, a cada nova floração, o legado do parque se fortalecia, perpetuando a mensagem de que o amor e o respeito mútuo são os verdadeiros tesouros da vida.